Você já sentiu que algo te impediu de fazer algo que poderia ter te destruído? Uma voz interna, um pressentimento, uma coincidência impossível de explicar. Talvez você tenha mudado de rota e evitado um acidente. Talvez tenha hesitado por um segundo, e esse segundo mudou tudo. E aqui está a pergunta que quase ninguém se permite fazer. E se não foi sorte? Desde o início da civilização, toda a cultura humana conhecida descreveu a mesma coisa. Um ser de outro nível, uma presença invisível, um mensageiro entre o humano e o divino. Os chamamos de anjos, mas a história é muito mais profunda do que qualquer imagem que você tenha na cabeça. O anjo não é a figura suave com asas de passarinho que aparece nos cartões de Natal. Essa imagem é uma invenção tardia. Na Bíblia, toda vez que um anjo aparece, a primeira coisa que ele diz é: não tenha medo. Por quê? Porque o encontro com um anjo real é aterrorizante. Eles não têm forma humana. São entidades de fogo, de luz, de uma beleza que paralisa. São mais parecidos com forças da natureza do que com pessoas. E eles existem em praticamente todas as tradições do mundo. No zoroastrismo, uma das religiões mais antigas da história, existe um cosmos dividido entre luz e escuridão. Ahura Mazda, o senhor da sabedoria, enfrenta Ahriman, o espírito do mal. Entre eles existem os Ameshas Pentas, emanações do próprio Criador, e os Fravashi, anjos guardiões, um destinado a cada pessoa ao nascer, um ser de luz, destinado a você, desde o seu nascimento. No Egito Antigo, o conceito era diferente, mas igualmente profundo. O Basol era representado como um pássaro com cabeça humana. Era a própria personalidade da pessoa, sua unicidade, sua essência. Normalmente, você só encontrava seu Basol depois da morte. Mas há um papiro egípcio antigo que descreve algo extraordinário. Um homem exausto da vida contempla a morte. E de repente, seu Basol aparece e fala com ele. Aconselha, orienta, pede que ele continue. Sua própria alma profunda visitando-o em seu momento de maior desespero. Quase ninguém percebe o quanto esse padrão se repete. Em Roma, os gênios habitava cada pessoa, cada lugar, cada coisa importante. Era o temperamento, a força vital, o destino de cada um. Hoje usamos a palavra gênio para descrever alguém extraordinário. Mas, originalmente, o gênio não era a pessoa. Era o espírito que habitava a pessoa. E aqui está o que mais me fascina. Os gregos antigos tinham o daimon. Não um demônio, não um anjo. Algo diferente. Sócrates, o maior filósofo da história ocidental, falava abertamente sobre seu daimon. Uma voz interior que ele ouvia desde a infância, que nunca lhe dizia o que fazer, mas que o avisava quando ele estava prestes a errar. No dia do seu julgamento, o dia em que seria condenado à morte, o daimon ficou em silêncio. Sócrates interpretou isso da única forma que fazia sentido para ele. Sua morte não era algo a ser temido, era uma transição. E seu companheiro invisível, que nunca o abandonara, estava confirmando isso com seu silêncio. Isso é o daimon. Não um ser separado de você, mas uma consciência mais profunda do que o seu ego, conectada com algo maior. Quando esse daimon está em ordem, você experimenta o que os gregos chamavam de eudaimonia, a palavra que traduzimos como felicidade, mas que significa literalmente bom espírito, florescimento, propósito, plenitude. E quando não está em ordem, quando você o ignora, você sente um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. Uma inquietação que não tem nome, como se estivesse traindo algo essencial em você. Mas quase ninguém para ouvir essa voz. Agora vamos mais fundo. Islã distingue os anjos dos djinns, seres que podem ser bons ou prejudiciais, e que, assim como os humanos, estão sujeitos ao julgamento de Deus. Na tradição celta existem as fadas, que, segundo uma teoria, eram os anjos neutros da guerra no céu. Nem ficaram no céu, nem foram para o inferno. Vagam pela terra. E Paracelso, o médico e alquimista suíço, descreveu 4 espíritos da natureza, um para cada elemento: gnomos para a terra,
undinas para a água, sílfides para o ar, salamandras para o fogo, culturas separadas por oceanos, por milênios, descrevendo o mesmo padrão fundamental, e é aqui que tudo muda. Carl Jung, o fundador da psicologia analítica, tinha uma explicação para isso. Ele chamava de arquétipo do ser etéreo, uma imagem primordial que existe no inconsciente coletivo de toda a humanidade, compartilhada por todas as culturas, porque é parte da estrutura mais profunda da psique humana. O arquétipo em si não pode ser visto, mas quando uma cultura o traz à consciência através de rituais, mitos e arte, ele assume uma forma específica. Asas, luz, uma voz, uma presença, diferentes formas, o mesmo padrão fundamental, agora sobre a criação do mal. Santo Agostinho escreveu que os anjos foram criados no primeiro dia, quando Deus disse, haja luz. E a divisão da luz e das trevas é o símbolo da separação entre os anjos fiéis e os anjos caídos. Antes da criação da humanidade, os anjos passaram por uma prova. Todos tiveram a oportunidade de permanecer em sua santidade original. Um terço deles recusou. Lúcifer, o portador da luz, o mais belo dos anjos, desejou em seu orgulho ser igual a Deus. E convenceu um terço dos anjos a rebelarem-se. Foram derrotados pelo arcanjo Miguel e expulsos do céu. E aqui está o detalhe que ninguém conta. Quando os anjos caem, a sua natureza não muda, o seu propósito muda. O anjo criado para proteger torna-se o que destrói. O anjo criado para iluminar torna-se o que engana. É o ato perfeito de ódio a si mesmo, a característica definitiva do demoníaco. E cada demônio carrega consigo um calcanhar de Aquiles, a lembrança do propósito original da sua criação. Mas agora fale sobre os anjos que ficaram. A hierarquia celestial foi sistematizada no século V pelo filósofo Pseudo-Dionísio. 3 coros, cada um com 3 ordens, organizados pela proximidade com Deus. No primeiro coro, os que servem diretamente a Deus. Os serafins são seres de 6 asas e fogo eterno, eternamente em presença de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os querubins são criaturas quiméricas com 4 faces, leão, boi, humano e águia. Carregam o trono de Deus. Os ofanins são rodas dentro de rodas, cobertas de olhos em movimento constante. São a carruagem ígnea de Deus, mas quase ninguém sabe sobre Metatron. Nos textos apócrifos, ele é chamado de o primeiro anjo de Deus, o único além de Deus autorizado a permanecer de pé em presença divina. Sua luz é tão intensa que parece existir uma segunda autoridade no céu. Ele é chamado de o pequeno Yahweh, e acredita-se que foi o ser humano Enoque, transformado, um dos únicos 2 homens que Deus escolheu para escapar da morte. Um ser humano que se tornou o anjo mais próximo de Deus. No segundo coro estão os que executam a vontade divina. As dominações regulam os deveres de todos os outros anjos. As virtudes governam a natureza, as estações, as estrelas e os planetas, e assistem nos milagres. Os poderes são os anjos guerreiros que combatem as forças do mal. No terceiro coro estão os mais próximos dos humanos. As principalidades protegem nações e instituições. Os arcanjos entregam mensagens de Deus em momentos críticos da história. E os anjos comuns são os mensageiros do cotidiano. E neste grupo estão os anjos guardiões. Jesus disse explicitamente: todo aquele que vem ao mundo tem um anjo guardião, um ser de outra dimensão da realidade, destinado a você especificamente, acompanhando cada passo da sua vida. Santa Teresa de Ávila viu um anjo que parecia estar em chamas e escreveu: há no céu uma diferença tão grande entre um anjo e outro, e entre esses e os outros, que eu não consigo explicar. E aqui está algo que Jung observou e que quase ninguém nota. Os anjos quase sempre aparecem no plural, um coro, uma multidão. Com exceção de Lúcifer e dos arcanjos Gabriel e Miguel, os anjos não são indivíduos. São seres essencialmente coletivos. Pense no que isso significa. O místico Emanuel Swedenborg, no século XVIII, descreveu algo radical.
Após um despertar espiritual, passou anos visitando o céu e o inferno em visões, conversando com anjos e demônios, e concluiu: todo anjo e todo demônio veio da raça humana. Os que se encheram de amor divino tornaram-se anjos. Os que se afogaram nos prazeres físicos e recusaram-se a soltar seus egos, escolheram o inferno. Não foram enviados, escolheram. Porque o inferno é o lugar onde podem continuar indulgindo no que lhes dá prazer. G. K. Chesterton escreveu: os anjos podem voar porque conseguem se levar levemente. E William Blake, que teve visões de anjos desde a infância e cantou gloriosamente sobre eles em seu leito de morte, propôs o casamento entre o céu e o inferno. Ambos são necessários para a experiência humana. Sem contrários não há progresso. E é aqui que Jung entra com tudo. Para Jung, quando um anjo aparece a um ser humano, é um evento liminar. Acontece no limiar entre o conhecido e o desconhecido, entre o consciente e o inconsciente. É o que ele chama de função transcendente, o ponto que une os opostos como um terceiro elemento. O anjo une o ego com o self, o indivíduo com o cosmos, a alma com Deus. Mas há algo mais urgente ainda, o chamado do anjo. Você já sentiu em algum momento da vida uma urgência inexplicável? Uma certeza que veio de algum lugar que não era seu pensamento racional? Ou o oposto, aquela sensação de vazio quando você está seguindo um caminho que não é o seu? Quando por fora tudo parece bem, mas por dentro algo está errado, como se você estivesse traindo algo essencial. Isso é o anjo chamando. O psicólogo James Hillman descreveu a teoria da bolota. Assim como o destino do carvalho já está contido na minúscula bolota, cada pessoa carrega uma unicidade que pede para ser vivida, que já existe antes de poder ser manifestada. A essência precede a existência. O daimon foi enviado para nos ajudar a cumprir esse destino, para nos lembrar do nosso propósito verdadeiro como seres espirituais tendo uma experiência humana. E quando ignoramos esse chamado, algo em nós murcha. Na Divina Comédia, Dante encontra-se em crise profunda, numa floresta escura cercado por feras selvagens. E de repente aparece Virgílio, o poeta romano, como guia. Um psicopompo, uma figura que conduz a alma através dos reinos. Dante precisa descer ao inferno antes de subir ao paraíso. Essa é a lei. E é precisamente o que acontece na luta de Jacó com o anjo. Jacó está só, na noite, à beira do rio. Um ser aparece e luta com ele até o amanhecer. Desloca seu quadril, mas Jacó não cede. E ao final o ser lhe diz: você não se chamará mais Jacó, mas Israel, aquele que lutou com Deus. 4 elementos nessa história: um encontro com um ser superior, uma ferida, perseverança e uma revelação divina. Jung viu nessa luta o padrão universal do encontro com o self. O inconsciente se manifesta primeiro como adversário, como algo que assalta, que perturba, que fere. Mas se você não se render, se você persistir, a ferida se torna a sua força e você emerge com um nome novo. Por isso, os anjos são ao mesmo tempo belos e aterrorizantes. Rilke escreveu: todo anjo é terrível, por sua beleza é terrível. Os anjos são belos porque transformam a existência inteira, como a fênix que renasce das cinzas. E são terríveis porque a transformação exige uma morte. O ego tem que morrer para que o self nasça. E aqui está o que tudo isso significa para você agora. O anjo não é algo externo esperando por você em algum lugar. Ou melhor, não é apenas isso. O anjo carrega a sua verdadeira vocação, o chamado em direção ao significado da sua vida. Se você prestar atenção à sua voz interior, através dos sonhos, da contemplação, da oração, do silêncio, o chamado do anjo em direção ao seu propósito na terra se tornará mais claro. E esse não é apenas o chamado do seu destino pessoal. É um chamado cósmico que te alinha à anima mundi, a alma do mundo, da qual todos os seres vivos fazem parte. Cada folha de grama tem seu anjo que se inclina sobre ela e sussurra: cresce, cresce. Aqueles que ignoram sua voz interior sentem um vazio que não conseguem nomear, um mal-estar sem causa aparente.
como se estivessem indo contra sua própria natureza. O estado não desperto é a inconsciência. O estado desperto é a totalidade. Aventurar-se causa ansiedade, mas não se aventurar é perder a si mesmo. E o anjo guardião espera, com paciência divina, até que você escolha, por sua própria vontade, começar o processo do trabalho da alma, cumprir o seu destino. Conheça a si mesmo, cure a si mesmo. Somos criados na terra e somos capazes de subir ao céu ou descer ao inferno. Apenas aquilo que pode cair é capaz de salvação. Essa é a Felix culpa, a queda feliz. Temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, algo que nem mesmo os anjos podem interferir. Isso é nossa bênção e nossa maldição. E no final, Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, escreveu sobre o momento em que entendeu pela primeira vez a verdade que tantos poetas cantaram e tantos pensadores proclamaram como sabedoria final, que o amor é o objetivo mais alto e mais profundo ao qual o ser humano pode aspirar, e que pela primeira vez ele entendeu o significado das palavras. Os anjos estão perdidos na contemplação perpétua de uma glória infinita. Essa glória não está em outro lugar, ela está esperando para ser encontrada dentro de você.